Graça e paz, que Deus abençoe sua vida, sua família e as obras de suas mãos. Passando mais uma vez para compartilhar uma palavra de Deus com você. E antes de você receber essa palavra, peço que você possa dar um like, se inscrever no canal e também deixar um comentário para que esse vídeo possa estar aparecendo mais vezes aí na plataforma. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Hoje eu quero falar para você sobre que Deus tem planos para nós. Você já percebeu que tudo à nossa volta acontece porque existe um propósito, um projeto de Deus para nossas vidas. Existe sim muito resultado de ações humanas, existe muito resultado daquilo que o homem decidiu fazer. Porque a própria palavra diz que quem planta na carne colhe corrupção, mas quem planta no Espírito colhe vida. Então existe sim colheita que são feitas por causa das nossas decisões. Mas o que eu quero compartilhar com você está lá no livro de Jeremias, capítulo de número 1, versículo 1 em diante, que diz assim: Palavra de Jeremias, filho de Ilquias, um dos sacerdotes que estavam em Anatote, na terra de Benjamim. A ele veio a palavra do Senhor nos dias de Josias, filho de Amon, rei de Judá, no 13º ano do seu reinado. E também nos dias de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, até o fim do ano 10º de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá. E ainda até o 5º mês do exílio de Jerusalém. A mim me veio, pois, a palavra do Senhor, dizendo: Antes que te formasse no ventre materno, eu te conheci, e antes que saísse da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. Então disse eu: Ah, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. Mas o Senhor me disse: Não digas, não passo de uma criança. Mas o Senhor, porque a todos a quem eu te enviar irás, e tudo quanto eu te mandar falarás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Depois estendeu o Senhor a mão, tocou-lhe na boca, e o Senhor lhe disse: Eis que ponho na tua boca as minhas palavras. Olha que hoje te constituo sobre as nações, sobre os reinos, para arrancares e para derribares, para destruíres e para arruinares, e também para edificares e para plantares. Veio ainda a palavra do Senhor, dizendo: Que vês? Tu, Jeremias. E eu respondi: Vejo uma vara de amendoeira. Disse o Senhor: Viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Que Deus abençoe seu coração, sua mente, que o que sempre peço mais uma vez, que enquanto estiver ministrando a palavra de Deus, o Espírito do Senhor, que conhece a verdade, nos ensine a verdade. Uma coisa que nós podemos ver nesse texto é que Deus nos criou com um propósito. Se nós formos ler Jeremias 1,5, nós vamos ver que Deus fala assim: Antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci, antes que saísse da madre, eu te consagrei e te constituí profeta às nações. Nós não somos o produto do acaso, nós não somos produto de um erro, nós somos fruto do propósito de Deus. Nós nascemos para preencher uma lacuna que o Senhor permitiu, que o Senhor deixou para que nós preenchêssemos. Deus tem um plano para você, e dentro desse plano você faz parte desse propósito. Deus te criou com um propósito, Deus não te criou para você ficar fazendo o que você acha, ou o que você quer, ou o que você gosta. A regra principal da vida é: eu nasci para quê? Por quê? E por quem? Nós precisamos entender que tudo que nós fazemos com um propósito, tudo que nós fazemos tem uma linha, aquilo que nós vamos viver diante do Senhor. Não estou falando de predestinação, mas de um plano perfeito de Deus. Salmo 139, 16, 17, a Bíblia diz que o Senhor já escreveu todos os nossos dias, cada um deles, antes mesmo que eles existissem. Por quê? Porque apesar de nós escolhermos uma vida e nós temos essa capacidade de escolher o que nós queremos, existe um plano de Deus para nós. E esse plano é maior e mais poderoso do que qualquer coisa que nós podemos imaginar. Isaías, capítulo 55, versículo 8 em diante, a Bíblia diz que assim como os céus são mais altos que a terra, assim são os planos do Senhor mais altos que os nossos caminhos do Senhor, melhores do que o nosso. Então significa que existe o caminho do Senhor, existe o caminho que a gente tem e que a gente quer seguir. Então nós precisamos entender que se eu nasci com um propósito, eu preciso caminhar no caminho que o Senhor escolheu para mim. Se eu nasci com um propósito, eu preciso caminhar no caminho que o Senhor escolheu para a minha vida. Então Deus tem um plano para mim e eu nasci com esse propósito. E eu quero que você entenda nessa mensagem que esse propósito tem mais a ver com você e Deus do que com qualquer outra coisa.
Às vezes nós deixamos de caminhar com propósito por causa de relacionamento, deixamos de caminhar no propósito por causa de situações financeiras, deixamos de caminhar no propósito por causa de tantas outras coisas. Você pode olhar em toda a história da Bíblia que o propósito de Deus para o homem não é egoísta. O propósito de Deus para o homem é com o fim de abençoar uma geração. Mas, acima de tudo, o propósito de Deus com o homem é para com ele mesmo. Então, eu quero que você entenda que você nasceu com um propósito. Você não é um projeto falido, você é um plano de Deus. A outra coisa é que Deus nos dá habilidade. Todas as vezes que Deus tem um plano para nós, Ele nos dá habilidades. Essas habilidades dadas por Deus nos promove para um tempo de conquista, de avanço, de ousadia. Se nós formos ver os versículos de número 6 até o versículo de número 9, Deus disse assim, olha, então eu disse, Senhor, não passo de uma criança, eu não sei falar. Aí o Senhor disse, não digas não passo de uma criança, porque a todos quanto eu te enviar tu irás, e tudo quanto te mandar tu falarás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar. Diz o Senhor. Depois estendeu a mão, tocou-me a boca e disse, eis que eu ponho na tua boca as minhas palavras. Olha, isso é uma coisa que você vai ver no Antigo Testamento e no Novo Testamento. É quando Deus escolhe alguém para um projeto, quando Deus escolhe alguém para um plano, Ele coloca dons, Ele libera habilidades para que o projeto, o plano de Deus seja cumprido sobre a vida dele. Aqui, Jeremias, você vê Deus dizendo assim, olha, eu irei contigo, tu falarás a quem eu mandar tu falar. E eu coloco as minhas palavras na tua boca. Você vai ver também no livro nos evangelhos, que quando Jesus fala aos discípulos, para eles não se preocuparem com o que havia de falar, porque quando eles estiverem diante de todos, o Senhor, o Espírito Santo, lhes ensinará o que eles deveriam falar. Porque todo o propósito de Deus tem a ver com Deus. Quando você está no plano de Deus, quando você está no projeto de Deus, Deus lhe dá habilidade para você cumprir. Então não tenha medo. Obedeça ao projeto de Deus e o Senhor vai fazer com que todas as habilidades que você precisa sejam colocadas diante de você. Amém? A outra coisa que nós precisamos é que Deus confia no nosso potencial. Quando Deus tem um plano para você, e você pode olhar para você pode falar que nem Gideão, sou o menor da casa de Deus, sou da tribo de Manassés, a menor, sou o menor da casa do meu pai, o mais pobre. Mas eu quero que você compreenda que Deus confia no teu potencial. Deus confia em você. Ele te colocou nessa situação, não porque você merece, porque nós não merecemos nada, nós somos insuficientes sem Cristo. Há uma necessidade de nós andarmos com Cristo, mas Ele confia em você. Se nós formos olhar Jeremias do 7 ao 8, você vai ver que mas o Senhor disse, não digas, não passo de uma criança, porque a todos a quem eu te enviar irás, e tudo quanto eu te mandar falarás. Deus confia em você, Ele sabe que você cumprirá esse propósito. Então não tenha medo daquilo que você vai viver. Você precisa entender que quem te chamou para o plano confia em você. Deus quer que nós possamos, e eu quero que você compreenda que esse plano, né? Deus espera que você possa cumprir. Há o desejo que você cumpra esse plano de Deus, mas acima de tudo é que Deus está pronto para te ajudar a cumprir esse plano. Nós vamos ver no versículo de número 10 que Deus fala assim, olha, hoje te constituo sobre as nações, sobre os reinos, para arrancares e derribares, para plantares e para edificares e para plantares. Deus espera que possamos cumprir esse plano. Deus nos deu habilidade, Deus confia no nosso potencial e Ele espera que você cumpra esse plano. Eu não sei como está a sua vida, eu não sei como está o seu coração, mas eu sei que Deus confia em você e Ele espera que você cumpra o plano dEle. É outra coisa que Deus tem pressa em cumprir esses planos. Deus tem pressa em cumprir a sua promessa. E é uma coisa, Ele mesmo se responsabiliza por ela. Jeremias 11:12, ele fala assim para Jeremias, Jeremias, tu está vendo o quê? Olha aí, tu vê o quê? Ele disse, eu vejo uma folha de amendoeira. Ele disse, pois muito bem, porque eu velo com minha palavra para cumprir. Sabe, irmãos, era um sinal para o judeu. Quando ele via a amendoeira ali, a seca, quando ele via a folha da amendoeira, ele já sabia que estava vindo o inverno, já sabia que estava no tempo de começar uma nova estação. Então Deus lhe fala isso para Jeremias. E hoje eu quero deixar essa palavra para você, que Deus tem um plano com você. Porque existe planos para você, mas esse plano Deus tem com você. Deus tem um plano com você, por isso que Ele te criou com propósito.
Deus tem um plano com você, por isso que Ele te deu habilidade. Deus tem um plano com você, por isso que Ele confia no teu potencial. Deus tem um plano com você, por isso que Ele espera que você cumpra esse plano. Deus tem um plano com você, por isso que Ele tem pressa em cumprir suas promessas sobre sua vida. Deus vai cumprir todas as promessas sobre sua vida. E eu quero dizer para você que o plano de Deus é infalível. Nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Uma vez que Deus disse que Ele tem um plano sobre você, confia que esse plano se realizará. Que Deus abençoe poderosamente sua vida. Que o Senhor dê graça sobre você e que você continue sendo essa pessoa cheia de Deus, apaixonada por Deus e caminhando no projeto perfeito de Deus, o plano do Senhor. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Shalom.